Está entrando no ar, programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. Bom, gente, eu tenho uma enorme satisfação de apresentar a revista Itália Nossa, edição 42, que tem na capa o nosso entrevistado no quadro Personalità deste programa, do 7º programa. E nada mais, nada menos, nós vamos falar sobre ciência e espiritualidade. Vários temas onde nós vamos abordar os 8 livros do Dr. Paulo César Fructuoso, que tem origem italiana, de Menezes, que assim ele pronuncia. E nós vamos conhecer um pouco essa origem também do Dr. Paulo César Fructuoso neste programa, que muitos não sabem. Então é uma revelação que a Itália Nossa, através desse programa, tem o orgulho e a satisfação de anunciar a vocês. Eu quero chamar a atenção na entrevista no quadro Personalità, que vai ter um momento que ele relata um acontecimento que lhe chamou muita atenção. E incrível que pareça, no meu acervo, eu tenho exatamente esse acontecimento. Então não estou querendo chamar a atenção como curiosidade, mas sim o fato existente. Então aprecie na nossa entrevista exatamente esse momento onde você vai conhecer que nem o próprio Paulo sabia desse acervo. Então vai ser uma satisfação enorme poder corroborar no depoimento onde o Dr. Paulo César Fructuoso menciona no seu primeiro livro A Face Oculta da Medicina. Então nós teremos também nesse programa outros quadros, como vocês que estão assistindo. Já de antemão agradeço muito a divulgação, a forma como vocês estão tratando o nosso programa nas comunidades italianas. Enfim, o mais importante é que você possa apreciar os quadros que aqui estão sendo divulgados através da nossa parceira da RAI, Rádio e Televisão Italiana, com lindas imagens, com um conteúdo maravilhoso, como é o quadro Mangiare Bene, que nós vamos falar sobre truta. Exatamente esse quadro especializado, né, não só pela cultura italiana, mas no mundo, mas a forma diferenciada que o italiano trata na criação da truta. E na passeggiata italiana, você vai conhecer as famosas fortalezas, né? Então é interessantíssimo esse 7º programa. Bom, gente, também nós temos no quadro La Giostra, na arte e de animação. É uma matéria muito interessante, onde você vai conhecer no quadro La Giostra. Bom, nós temos também no quadro Radice uma história linda, que inclusive nós também divulgamos nesta revista, edição 42, l'Associazione Vittorio Emanuele, que fica onde? Você vai conhecer onde ela está com a sua sede, que é um museu e fez parte de uma novela muito famosa que rodou o mundo. A descoberta do amor. Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa-a em quem nunca chorou. Ganha coragem e dá-a a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta-a a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive a sua luz. Enriquece-te de bondade e ofereça a quem não sabe dar. Vive com amor e fala-o conhecer ao mundo. Mahatma Gandhi. Aqui hoje, no consultório do Dr. Paulo César Fructuoso, ele carrega um nome de origem italiana, onde exatamente o Paulo conseguiu, através de vários estudos, né, da árvore genealógica, identificar essa origem italiana. Então aqui eu tenho o prazer de registrar nesse programa a capa desta edição 42. Então vocês vão poder adquirir, inclusive, essa revista visitando o Frei Luiz.
que é a entidade, o Lar de Frei Luiz, que é uma história linda e maravilhosa, com livros registrando histórias fantásticas de como este educandário vem hoje assistindo milhares de pessoas e nos dois planos da vida. Então, tanto a vida espiritual quanto a vida material. E tudo isso nós vamos aqui desenhar durante essa programação no quadro Personalitar. Nós estamos nas 76 afiliadas do Portal Brim, que é o Portal Brasil, Rede Internacional de Mídias. Então, o Paulo está na Itália, está no Canadá, está em Portugal, está na França, enfim, qualquer um celular, www.pbrim.com.br ou no site da Itália Nossa, italianossa.com.br, você vai acessar exatamente essa entrevista online. Diga-se de passagem, o que o leitor pode usufruir, pode exatamente aprender, revelando os segredos, revelando os mistérios e, principalmente, o tema do livro, que é a face oculta da medicina. O que tem de oculto nessa medicina nossa tradicional? A pergunta que ele acaba de fazer tem uma origem em 1978. Nós estamos em 2023. Quando eu, chegando à minha residência, encontrei o meu pai, era uma quinta-feira, eu estava no quarto ano de medicina, com meu pai, um poderoso médium vidente e também de efeitos físicos, com uma imensa mancha de sangue na camisa de uma possível cirurgia hiperfísica ou espiritual que ele tinha sido submetido no Centro Espírita Lar de Frei Luiz. Olha, como é que um acadêmico de medicina do quarto para o quinto ano vai se sentir numa situação dessa? Principalmente se ele não vê nenhuma cicatriz. Bem, então aquilo despertou uma curiosidade científica em mim. Eu não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E eu só tive tempo de me dedicar à pesquisa desses tais fenômenos, cirurgião que sou, em 1978. E esse fenômeno que aconteceu com meu pai foi em 1972. E aí eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida. Ou nada disso está acontecendo, ninguém vai se entregar à mão de um cirurgião anestesiado que acredita em fantasmas. Principalmente se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Ou então eu vou me virar para o outro lado e vou pesquisar na ciência e na história se ao longo da nossa humanidade alguém testemunhou e presenciou os mesmos fenômenos que eu estava vendo e presenciando desde que ingressei no Lar de Frei Luiz. E aí fiquei surpreendido, surpreso, estarrecido em encontrar grandes nomes da ciência e da história, inclusive prêmios Nobel de Medicina e de Fisiologia, que tinham pesquisado, estudado, presenciado, testemunhado os mesmos fenômenos que eu estava presenciando e testemunhando. Então, eu cheguei à conclusão de que eu nunca mais deveria parar de pesquisar tais fenômenos. Que chegou no momento que eu achei que eu tinha que publicar esse livro a todos os interessados, mas principalmente a quem? A classe a qual eu pertenço, médica, na qual aproximadamente 80% dos seus participantes, ou seja, médicos, não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. Por mais que nós não acreditemos, as convicções científicas que eu cheguei são de que nenhum médico da Terra está sozinho, nem os que em nada disso acreditam. Diante dessa explanação, eu teria aqui muitas perguntas, como eu sei que cada um de vocês teria realmente muitas perguntas a fazer. Eu tive o prazer e a alegria, a felicidade de conhecer um pouco sobre a capa desse livro Espíritos Decaídos Materializados pelo Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo, vamos ter essa coragem? Bem, primeiro complementando aí a outra pergunta do Carlos, enquanto nós, por exemplo, como psiquiatras, como psicólogos,
acreditarmos que a vida começa com a união entre um espermatozoide e um óvulo e termina com a morte, com a cessação do funcionamento dos nossos órgãos nobres, nós estaremos a meio caminho da solução das doenças psíquicas e das doenças mais profundas, digamos, psiquiátricas. Por quê? Porque essas doenças estão associadas, na sua maioria, a influências negativas de inteligências, digamos assim, negativas, que buscam alguma forma de vingança, que buscam alguma forma de se aproveitar das nossas inferioridades, dos nossos instintos ainda mais próximos da animalidade. Bem, me parece que essa revelação está nesse livro, Espíritos Decaídos Materializados, da existência de tais inteligências. Essa imagem de Dante Alighieri, acompanhado por seu guia Virgílio, à frente de um espírito em forma de tronco de árvore, foi vista por uma criança aos 9 anos de idade. Quem era essa criança? Eu próprio. Naquela época, uma família muito humilde, mas o meu pai tinha o cuidado de adquirir uma vez por semana uma revista chamada Trópicos. E nessa revista vinham 3 bases: a ciência, a história e a arte. E dessas revistas veio um artigo sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia de Dante Alighieri foi escrita no século XIII e nitidamente é uma obra mediúnica, porque Dante viu o que viu, acompanhado por guias como Virgílio. E no século XIX, um artista francês chamado Gustave Doré, aproveitando o que foi dito na Divina Comédia, confeccionou 130 ou 140 desenhos artísticos sobre a Divina Comédia. Um desses desenhos, uma dessas gravuras, aqui está. Dante ao lado de Virgílio, perante um espírito em forma de tronco de árvore. Essa imagem, então, foi captada pela mente de uma criança de 9 anos. Passam-se mais de 50 anos, essa criança escreve um livro chamado Espíritos Decaídos Materializados. E a capa desse livro é a imagem que nunca saiu da mente da criança desde os 9 anos de idade. Olha, eu contei essa história num grupo espírita lá em Teresópolis. Terminado a minha apresentação, a presidente do grupo me procurou reservadamente e me disse o seguinte: Dr. Paulo, nós temos uma médium vidente aqui que estava assistindo a sua apresentação sobre seu livro Espíritos Decaídos Materializados e teve uma evidência com o senhor. O senhor poderia ouvi-la? Gostaria de conversar com ela? Claro. E veio uma senhora, muito tranquila, e me fez a seguinte indagação: Dr. Paulo César, o senhor quer saber por que essa imagem nunca mais saiu da sua cabeça desde que o senhor tinha 9 anos de idade? Quero. Porque esse espírito em forma de tronco de árvore era o senhor. A importância do esquecimento. Quanto tempo eu permaneci nessa forma horrível de sofrimentos atrozes? Porque a minha consciência ficava aberta. Eu estava consciente. Só que provavelmente eu não conseguia me mover para lugar nenhum. Quem me tirou dessa situação foi um espírito de luz chamado Frei Luís, um frade franciscano que veio para cá na primeira metade do século XX, alemão, se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, em Petrópolis, no mosteiro, e onde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu entendo, os prodígios que aconteciam através de Frei Luís estavam relacionados à sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. Bem, o que é colocado nesse livro? A história de 7 fotografias que foram conseguidas no lar de Frei Luís, com a presença de um grupo seleto, acompanhado por um médium de efeitos físicos. Entendam, um médium de efeitos físicos, indivíduos, insisto, muito raros na história da humanidade, que desmaiam, entram em um transe mediúnico. E quando estão nesse estado de desmaio,
começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo uma energia presente em todo ser vivo, que a nossa ciência ainda não alcançou e que foi denominada por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer, que em 1913 ganhou o prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana, como ectoplasma. É com essa energia que um espírito desencarnado pode se teletransportar do meio onde habita ao nosso e durante alguns momentos se materializar. Frei Luís chamou o presidente na época, pediu para organizar um grupo seleto que tentar-se-ia a materialização de 7 espíritos degradados, deformados na forma pelo comportamento inadequado em relação ao próximo e à natureza do planeta, e que seriam materializados e fotografados. Isso aconteceu em algum momento da história da humanidade? Até meados do século XIX não existia máquina fotográfica. Não poder-se-ia, então, nem fotografar espírito encarnado. Como, então, fotografar espírito desencarnado deformado pela conduta equivocada? Isso aconteceu no lado de Frei Luís. Amigos que nos honram com a assistência desse encontro, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro, por 3 motivos principais. Se eu dissesse aquelas fisionomias horrendas, deformadas, animalescas, não ia querer que a minha fotografia saísse em revista, em jornal, internet, televisão. Segundo, esses espíritos degradados, decaídos, foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Como são imortais iguais a nós, em algum momento vão se tornar arcanjos de luz. Terceiro, a motivação que eu considero a mais importante. Eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas e eu posso ter sido pior do que eles. Como estará no momento, num plano espiritual ou num universo paralelo ao nosso, um carrasco nazista? Diante de tudo que nós sabemos que aconteceu. Como estará alguém que dedica a sua inteligência à confecção e à organização de artefatos bélicos, como, por exemplo, uma bomba atômica? Como estarão aqueles que se dedicam, tendo adquirido conhecimento, tendo sido criado em famílias amorosas, confortáveis e conduzem o seu conhecimento à produção de drogas estupefacientes? As armas e as drogas são 2 dos maiores comércios da humanidade nos dias de hoje. Como estará um médico que tenha conseguido se formar depois de 6 anos de estudo, talvez 2 ou 3 de residência, na área da medicina, e se dedica com tudo o que estudou a realizar abortos criminosos, que acontecem em torno de 100 milhões por ano na Terra? Estão percebendo a importância dessas revelações com composição científica, com base na ciência? Estão percebendo? Por que esses corruptores, pedófilos, assassinos, terroristas se vacinam contra tudo? Se vacinam e vacinam também seus filhos contra tudo. Porque foi a ciência que demonstrou a existência de micro-organismos causadores das doenças, como a catapora, como a tuberculose e tantas outras que nós sabemos. Estamos vendo esses micro-organismos? Eles estão na nossa pele, nas nossas roupas, nos alimentos, no ar que nós respiramos. Quem é que provou essa existência? A ciência. E quando a ciência adquirir tecnologia tão sensível que vai detectar a existência do espírito, transmissor da vida, da energia vital ao corpo físico, nós vamos matar quem, se não existe morte? Como é que nos sentiremos quando chegar o nosso momento da transposição desse universo para outro, reencontrando aqueles que nós assassinamos? Estão percebendo a importância de encontros iguais a esse? Dessas revelações científicas com base no Espiritismo? Estamos apresentando programa Itália Nossa, com Carlos Mazzello. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Se você, ítalo-brasileiro, admira uma boa informação, não pode deixar de ler esta revista bilíngue.
Veja o que você vai encontrar ao adquirir sua revista Itália Nossa. Informação sobre a Itália de ontem e de hoje, cobertura de eventos da nossa comunidade, informações consulares, direitos e deveres do ítalo-brasileiros, entrevistas, músicas com letras traduzidas, moda e beleza, as tendências de Brasil e Itália, gastronomia italiana com dicas e receitas, política, turismo e muito mais. Adquira já a sua revista Itália Nossa. Esse livro, inclusive, vai ter uma palestra do dia 14 a 16 de abril. O Dr. Paulo simplesmente nos brindará falando um pouco dessas figuras que são famosíssimas diante do nosso planeta Terra, onde eu passo a palavra fazendo uma pergunta: alienígenas ou médiuns? Visto que esse tema cada vez mais vem aguçando o interesse de toda a nossa humanidade. Fazer com que haja um despertamento, né, de Jesus, de Tesla, de Maria e das próprias pirâmides, de Einstein, enfim, o que nós podemos aqui aprender? Nós estamos sob um governo planetário de um Cristo chamado Jesus. O que é um Cristo planetário? Um espírito que adquiriu tamanha evolução em ciência e tecnologia, em sabedoria e em amor, que lhe foi concedido pelo tal Criador, que eu não entendo o que seja, por enquanto só tenho absoluta certeza de que ele existe. Como é que eu vou acreditar num ser que cria múltiplos ou infinitos universos, que se interpenetram pelos outros? Por enquanto só tenho certeza que ele existe, porque o universo não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Tamanha é a evolução desse Cristo Jesus, que algumas informações mediúnicas confiáveis dizem que os sistemas planetários onde ele se desenvolveu nem existem mais. Bom, se ele é um Cristo planetário, ele nos comanda desde que o planeta Terra era simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Isso me dá uma base de tranquilidade muito grande, porque eu abro a mídia e vejo as geleiras estão desaparecendo, o aquecimento global está aumentando, as espécies estão sendo exterminadas. Claro que eu me preocupo com isso tudo, mas eu estou depositando a minha confiança em quem? Em um Cristo planetário que comanda esse planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele vai deixar o planeta desaparecer em algumas décadas? Não. Determinados limites não serão ultrapassados, porque nós não estamos abandonados. Por que eu escrevi esse livro? Eu falei numa substância energética chamada ectoplasma, que já foi várias vezes fotografado, inclusive com pesquisadores do final do século XIX e início do século XX. Só que eles não tinham as informações precisas, importantíssimas, que nós recebemos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Através de quem, por exemplo, um médico chamado André Luiz, nos trouxeram informações preciosíssimas para a nossa evolução e para a aceleração da nossa evolução. Quando o ectoplasma é fotografado, ele aparece com o aspecto de uma espuma de barba, se extravasando principalmente pelo nariz, pela boca e pelo ouvido do médium. E eu estava sentado na sala da minha residência, assistindo um documentário denominado Alienígenas do Passado. E estavam falando sobre a construção da pirâmide de Gizé, dizendo que ali foram colocados 2.300.000 blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. 6 ou 80 toneladas. E esses blocos de pedra foram removidos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Numa época que não se conhecia a roda, nem o ferro, nem o aço, evidentemente. E essa pirâmide foi elevada ao longo de 20 anos. Ao longo de 20 anos, teria que se colocar um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio. Bem, qual é a conclusão que os historiadores modernos chegam?
alguma tecnologia alienígena foi utilizada na construção dessas pirâmides, porque os construtores egípcios da época não tinham ferramentas suficientes para elevar a pirâmide de Gizé. Eu estou assistindo. Eu gosto muito de assistir esse tipo de documentário histórico, né? Principalmente quando se relatam a vidas extraplanetárias. Num determinado momento, o apresentador diz o seguinte: foram encontradas em algumas paredes de túmulos do Egito alguns escritos, alguns afrescos que relatam que os antigos construtores egípcios sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e, quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas. Olha, se vocês estão diante de alguém que estuda tais fenômenos há 45 anos, o que vocês acham que se passou comigo naquele momento? Substância branca? Energética? Manipulada transportando pedras? Blocos de pesando até 80 toneladas? A quantidade de energia ectoplasmática existente em nós é inacreditável. E eu posso até citar tão somente a energia física existente no meu corpo. A ciência está dizendo que eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo. 7 vezes elevado a 10, a 23, a 26. Sei mais o quê? 7 octilhões de átomos. Qual é a energia existente em 7 octilhões de átomos? Eu fiz essa pergunta a amigos físicos. Dá para você calcular a quantidade de energia atômica existente num corpo, por exemplo, pesando 85 quilos de massa física? Passaram alguns dias, eles voltaram a entrar em contato comigo. Olha, Paulo César, nós calculamos a energia que você nos pediu. Não sei se você vai acreditar, mas a energia existente num corpo físico de 85 quilos pode ser comparada à energia produzida pela usina de Itaipu em 100% de sua produtividade, trabalhando ao longo de 6.350 dias. Essa energia que eu tenho só no meu corpo físico? Sem falar no meu corpo extrafísico? Será que se eu conseguisse manipular tamanha quantidade de energia de forma inteligente, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse? Será que foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás? Agora, isso é uma gota d'água diante da energia que ele manipulou na construção de um planeta inteiro como a Terra. A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Não conheceriam eles os tais médiuns de efeito físico? Não saberiam eles como manipular de forma inteligente o ectoplasma que deles se desprendiam? Será que foi ectoplasma que era utilizada como uma estranha substância branca colocada por baixo das pedras e elevadas e transportadas? Quando eu ouvi o que foi dito nesse documentário, eu pensei comigo, eu vou escrever outro livro. Nesse livro aqui, Alienígenas ou Médiuns, eu analisei uma série de descobertas que auxiliaram a nossa evolução científica. Me parece que nós vamos, à medida que progredimos como humanidade, adquirindo merecimento para que essas informações nos cheguem. Por exemplo, Fleming, ele abriu as portas para a descoberta dos antibióticos. Através de uma série de coincidências inacreditáveis, ele chegou à porta da abertura para a penicilina. E a mesma coisa acontece com uma série de cientistas, como, por exemplo, o Mendel. Eu tinha um professor de biologia que disse que a sorte de Mendel foi alguém que tivesse acertado na loteria 7 vezes seguida. Estamos apresentando programa Itália Nossa, com Carlos Mazzello. Bom, gente, conforme a minha promessa, a senha deste programa tá aqui, ó. Então é só você agora guardar essa senha, entrar no site e fazer o teu cadastro. Importante, hein? Não esqueça, são somente para os 10 inscritos, tá? Ou seja, você tem que se apressar. Então, os 10 primeiros ganharão esse prêmio. Então, ó, a senha aqui, tá bom?
Confira com o exemplo e confira realmente com as palavras do Dr. César Frutuoso sobre esse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Dois principais motivos são utilizados pelas inteligências comandadas pelo Cristo planetário para que tais fenômenos extremamente raros, perigosos, com manipulação de grande quantidade de energia, aconteçam no estágio evolutivo em que a nossa humanidade se encontra. Primeiro, atendimento a pacientes graves que a nossa medicina pouco pode resolver, pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Porque quem mais se teletransporta e se materializa nesses encontros são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Segundo motivo menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, aonde os médicos serão poderosos médiums, ostensivos. Já somos hoje não ostensivos, mas não percebemos. Mas nenhum de nós está sozinho, como eu já coloquei aqui hoje. E intuitivamente eles podem nos ajudar orientando que decisão tomar em relação ao diagnóstico, em relação à terapia a ser executada em cada paciente. Então, Dr. Paulo, o que nós temos aqui para aprender com este livro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Olha, quando eu escrevi esse livro, eu tive que fazer uma revisão profunda da física dentro das minhas possibilidades como médico que sou. Eu não sou físico, eu sou médico. Então, eu tive que mergulhar, por exemplo, na obra ou nas obras dentre esses físicos mais respeitados, o Michio Kaku, para me entender primeiro o que são universos paralelos, de onde a ciência tirou essa ideia. Segundo, será que o que as religiões chamam, como eu já citei aqui hoje, plano espiritual, plano celestial, é o que as religiões, é o que a ciência está chamando de universos paralelos? Eu sou muito cuidadoso, eu coloco como hipótese. Evidentemente, como eu sou imortal, vou desencarnar e vou saber se essa minha hipótese é correta. Se for, eu acho que nós temos que continuar na nossa evolução. Eu estou tentando acelerar o conhecimento nosso, principalmente médicos, como ele citou, de quem somos, de onde que nós viemos e para onde é que nós estamos indo. Onde é que eu estava antes de aqui chegar? No momento que eu passar pelo fenômeno natural da morte, eu vou para onde? E quem que eu vou encontrar lá? Os meus entes queridos, os meus amigos? E qual será a física e a biologia desses universos paralelos ao nosso? O Paulo vai realmente colocar de uma maneira para que a ciência também estude mais essa doença. E falando de câncer, onde o Paulo, inclusive em seus livros, nesse livro principalmente, onde ele nos contribui muito com ciências espiritualizadas, ou espiritualistas, melhor dizendo, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Então esse livro, que eu vou passar a palavra para o Paulo, é para que você tenha uma atenção redobrada por que o câncer vai aumentar. Bem, é uma das principais doenças kármicas que eles nos explicaram, né? Agora, você tem duas formas de adquirir essa doença. Primeiro, você pode se lançar na direção dessa doença. Eu considero o tabagista um suicida. Porque no tabaco queimado tem uma partícula chamada 3,4-benzopireno, que é uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. E isso está colocado. Esse produto mata. Esse produto mata. Se você faz uso desse produto, você está se suicidando. Então, é uma das vertentes do câncer. Você se atira na direção da doença. Evidentemente, o alcoolismo vai aumentar a probabilidade de câncer do fígado, do pâncreas, não é isso? As partículas cancerígenas são eliminadas pela urina, aumenta a probabilidade de câncer de bexiga, de câncer no rim, etc, etc, etc. Outra coisa que eu chamo a atenção é a ingestão maciça de carne vermelha, rica numa partícula denominada radical livre de oxigênio, com meia-vida de segundos, mas suficiente para lesar o ADN de alguma célula. Então, tudo isso já está desvendado pela ciência. Agora, a ciência não desvenda, por exemplo. Por quê?
um feto pode adquirir uma tumoração maligna. Um feto pode adquirir uma tumoração maligna. Por que indivíduos que têm cuidado com aquilo que come, com o cuidado que tem com o seu corpo físico, adquirem a doença? Então existe uma segunda causa, que a nossa ciência ainda não alcançou, uma causa kármica. Então, até onde eu percebo, e segundo informação precisa de Frederick von Stein, os tumores muitas vezes funcionam como aspiradores das impurezas do espírito. Quem é que colocou as impurezas? Eu, em comportamento equivocado de vidas passadas. Bom, gente, a gente vai finalizando aqui com o último livro, pelo menos até o presente momento, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espírito. O Paulo, em sua entrevista, muitos relatos estão nesse livro. E eu gostaria de passar a palavra para dizer o que o leitor vai encontrar neste livro com relação à própria ciência, às suas limitações, os seus experimentos, enfim, o que realmente nós podemos aqui usufruir de maravilhoso para que possamos entender essa comunicação desses irmãos que já partiram para outros planos. Bom, eu coloco a nossa experiência ao longo até agora de 45 anos da pesquisa e do estudo das fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E consigo assim, eu coloco para a leitura daqueles que se interessarem pelo assunto, as perspectivas futuras da materialização de espíritos. Por exemplo, junto à justiça. Já imaginaram se num tribunal em que algum assassino esteja sendo acusado e julgado, ali se materializasse quem foi assassinado? Nossa. E que pudesse contar exatamente tudo o que aconteceu? Trata-se de uma energia não poluidora. Se cada ser vivo tem ectoplasma, e eu falei aqui na energia de um ser vivo, por exemplo, só física, hein? Sem contar a energia ectoplasmática em uma massa física de 85 quilos, quanto de energia existe num bosque? Quanto de energia existiria na Mata Atlântica, da qual só resta 25%? Quanto de energia ectoplasmática não poluente existe na Amazônia? Existe numa árvore, existe no vegetal. Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? Uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Agora, isso tudo será dominado e compreendido pela ciência do futuro. Teletransporte de objetos a serem estudados por aqueles que se dedicam a estudar as civilizações antigas, como os egípcios. Eles estão dizendo que sabem como teletransportar objetos de um local para outro. Isso aconteceu no Lar de Frei Luís. Teletransporte de armas da Idade Média, de espadas, de garruchas, etc, etc, etc. E imagine o que a ciência da medicina não fará na vida, com o domínio de tamanha quantidade de energia no futuro. Olha, existem tantos pormenores a serem discutidos que eu acho que nós ficaríamos aqui dias falando desse assunto. Eu aconselho aqueles que se interessarem a ler esse livro, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Abusando da amizade e dessa gentileza, Paulo, só me diga um pouquinho da sua vida ítalo-brasileira, da sua cultura italiana, da sua raiz. O que você poderia aqui registrar, né, dessa vida dos seus ancestrais, do que você já conhece e o que você realmente vem aí agora fazendo com que as futuras gerações possam se orgulhar das nossas tradições, da nossa cultura? Bem, hoje meus avós são italianos, de Nápoles, e se conheceram em um navio vindo para o Brasil. A escravidão tinha terminado e o meu avô veio para o Brasil para trabalhar como capataz em uma fazenda lá no interior de São Paulo, no município de Carlos Gomes, próximo a Campinas. Bom, se conheceram e se casaram, e eu sinto assim um grande orgulho de ter essa
descendência italiana. Grande parte da cultura da humanidade, ela vem da Itália, ela vem de Roma, não é isso? Então, eu acredito que isso tudo esteja dentro de um planejamento. E se nós conseguirmos despertar a curiosidade científica dos italianos, o interesse pela aproximação do espiritismo, do catolicismo, eu acho que nós teremos dado um grande passo na direção da salvação da humanidade. Já imaginaram o Papa, que comanda milhões e milhões de seguidores, colocando essas verdades dos seus discursos, das suas orações? Nós vemos muitas vezes o Papa se dirigir que está orando por tais acontecimentos, como, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia. E se ele, e que acredito que tenha certeza do que acontecerá com aqueles que estão promovendo tamanha destruição depois da sua desencarnação, colocasse também essas advertências nos seus colóquios, nas suas pregações e nas suas orações. Então, fica aí a semente lançada. Vamos aguardar que certamente mais cedo ou mais tarde tudo isso frutificará. Agradeço imensamente a oportunidade desse colóquio, um encontro extremamente importante e que lancem as sementes, divulguem o que aqui nós conversamos nessa tarde tão assim importante na evolução espiritual de todos nós. Eu só tenho que agradecer a esse querido irmão e registrar aqui meu apreço, minha admiração e a responsabilidade tamanha que não só o Dr. Paulo, eu, todos aqui que estão contribuindo para que possamos realmente divulgar esse trabalho, mas que, como o Dr. Paulo acabou de dizer, façamos realmente cada um de nós tenhamos uma motivação para que possamos despertar nas futuras gerações um mundo melhor. E começa pelas nossas boas ações. Graças a Deus. Namastê. Instituto Brasileiro de Línguas, Unidade Sanstenha, localizado na Rua Baltazar Lisboa 10, ao lado do Shopping Tijuca. Idiomas para a maturidade com turmas exclusivas pela manhã e à tarde, presencial e online. Participe do nosso clube. Oferecemos programa de extensão cultural, experiências do cotidiano com turmas pequenas ou individual, aulas interativas, promoção especial. Ligue agora. O Mangiare Bene de hoje é sobre truta. E nós vamos conhecer exatamente o hábito italiano na sua criação, dessa truta que vem cada vez mais crescendo, né? E fazendo parte de vários tipos de pratos. Então vamos conhecer bem toda essa história que a RAI, Rádio e Televisão Italiana, em parceria com este programa, nos reservou. Estamos no coração do oásis natural do Parque do Adamello Brenta. Chegamos quase aos 1000 metros. Atrás está o oásis de Madonna di Campiglio. A beleza alpina e dos glaciares chega a esta água. Esta é a estação do desgelo e alimenta esse torrente. E com esta água tão pura se criam os salmerinos alpinos, tipo de truta de origem protegida. Para conhecer nossos salmerinos, temos a presença do criador Roberto Grossi. O que são os salmerinos? O salmerino é um peixe de água doce que pertence à família dos salmões, como a truta e o salmão. É um peixe de águas muito frias e puras. Águas puras são as que alimentam estas pias, onde criam os salmerinos que há pouco recebeu a certificação DOP. É uma certificação que garante ao consumidor a origem e a qualidade do produto que compra. É um orgulho para o produtor que demonstra que trabalha bem.
Nestas pias, o que acontece? Vocês têm um criadouro com ciclo fechado, não é? Sim, compramos todas as fases do criadouro dos reprodutores que dão os ovos, o sucessivo engorde, até chegar aos cortes comerciais. Os salmerinos estão aqui tranquilos, se pode dizer que se criam com amor. Certo, é um peixe muito difícil de criar, precisa de uma alimentação de qualidade muito elevada. Se pode dizer que tem um crescimento como se estivesse na natureza. Podemos dizer que são carnes ricas em ômega 3. Se fala muito. Os nutricionistas nos falam muito do ômega 3. As carnes de truta, especialmente do salmerino, são riquíssimas em ômega 3, que sabemos ter um efeito positivo no nosso sistema cardiovascular. Não esqueçamos que o tipo de ácido graxo contido nas carnes de peixe é de altíssima qualidade. O salmerino alpino DOP, onde pode ser encontrado? A que mesas chega aqui na província de Trento? Da província de Trento se distribui para o centro-norte da Itália, sobretudo. E nas mesas do centro-sul? Bastante menos, porque é uma produção relativamente nova. Pertence a uma tradição gastronômica destas terras. E o consumidor aprecia esse tipo de carnes e estamos ainda nos princípios da produção. Confio que no futuro si possa distribuir na mesa di todos os italianos. Salve, sono Luciano Bruno e sono qui per salutare tutti gli amici di Italia Nossa e sono sicuro che voi parteciperete sempre con allegria a questo bel programma. Ciao! Hoje nós estamos configurando esse formato de programa no quadro Rabite, que são raízes, onde nós teremos aqui uma apresentação no Museu do Imigrante, esta casa que foi aberta para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco dessa cultura enraizada nesse município. Primeiro, a gastronomia, né? Todo mundo gosta de uma massa, né? Então você faz a festa, faz um jantar, faz um almoço, o pessoal vem mesmo, vem para comer bastante, comida gostosa. E a cultura a gente vai preservando com as fotos, né? Às vezes aparece coisa que estava antes de coisa mais velha do que já está aqui, né? Às vezes agora vão chegar mais fotos de outros descendentes. Logo de início aqui, a foto da antiga açucareira Porto Real, né? Que foi onde os colonos chegaram aqui em Porto Real. O destino deles, a gente já sabe que era Santa Catarina, mas ficou aqui em Porto Real. E vieram para trabalhar na cana-de-açúcar. Eu sei que muitas peças aqui foram, inclusive, exibidas na novela Terra Nossa. E também muitas fotografias que foram, evidentemente, levantadas, né, através das inúmeras famílias italianas que doaram, que muitas, inclusive, estão sendo enaltecidas. A gente procura muito manter essa tradição, né? Essa Casa do Imigrante é um museu municipal, né, da poder público, mas tem muita coisa ligada com a associação, peças, artigos, tudo que tem aqui, muita coisa vem da associação também. A gente tem uma parceria muito boa com eles. C'è la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma di dare. Bom, gente, eu estou aqui na Associação Vitória Emanuele II. Eu tenho um prazer enorme de entrevistar o vice-presidente da Associação Vitória Emanuele II.
E ele tem um conhecimento desse acervo que vocês vão conhecer de uma forma simples, mas rico, muito rico em história, em conteúdo, para que nós possamos conhecer a história de Porto Real. Estou me deparando aqui, residência onde Dom Pedro II morou aqui em Porto Real. É essa fazenda que o Conde Wilson, nós vimos no início, né? Essa fazenda do Conde Wilson, ela ficava abaixo do Rio Paraíba. Me ajuda, né? Quando tem que transportar as peças que são grandes, né? Mas o interessante é que meu neto de 7 anos está interessando mais. Ele está falando dialeto com ele e tal. O avô não pode falar isso com o meu avô, o meu pai fala. Dialeto de que região da Itália? Emília-Romagna, né? Modena, né? Terra do Luciano Pavarotti. Isso. Que desde pequeno, desde como eu lembro de pequeno, na mesa de casa tinha um caplão, um capelete sendo fabricado, então isso para mim representa até a minha infância, não só uma tradição italiana, para mim é a minha infância que é demonstrada nisso. Então eu quero passar isso em gerações para os meus filhos, para os netos, da mesma forma. E a colônia italiana sempre faz parte da nossa infância. Na dança, assim, participasse da dança, das culturas, de se arrumar, que não precisa ter vergonha para isso, que é uma coisa muito bonita. Então foi um marco para a nossa cidade, porque aqui chegaram os italianos, né? E todos passaram e muitas pessoas vieram aqui e falaram que tinha que ter uma fundação só dos italianos. Aí com muito sacrifício, muita luta, montamos a Associação Vittorio Emanuele. Estamos aí, muito sacrifício, mas a gente está indo aí. Graças ao que eu sei hoje são a essas pessoas que vieram da Itália, na confecção dos pães da chopa, o bussulã, né? Outros, o atug. Então, muitas delícias que nós aprendemos com eles aqui. E eu estou aqui com essa caríssima italiana, e diz ela também francesa, né? Mas ela não sabe nada da França, ela só sabe da Itália. Tanto que é vero que está aqui fazendo o molho italiano, onde ela tem uma galera maravilhosa que aprendeu. E ao perguntar para ela, né, com relação a essa cucina tradicional italiana, que ela teve um aporte maravilhoso, que foi com a sua mamma ou com a nonna? Nome? A nonna. La minha nonna era Regina Sgarbi, e casada com Faustino Provasi, e a minha mãe Maria Candinha Provasi. Então ela simplesmente aprendeu essa gastronomia que ela dá continuidade a todas essas pessoas que a amam e que estão sobre a batuta da minha querida Virgínia. Eu participei do... Participou, olha só. A senhora tinha que papel lá? Nenhum! Ué? Andar em cima de uma carroça. Como não participou? Se não tiver, olha, veja bem, se vocês não tivessem em cima da carroça, se vocês não tivessem no elenco, não teria Terra Nostra. Essa é a grande verdade. Casa do Imigrante, que eu passo a dizer que é um museu, porque muitos pertences que lá nós vamos mostrar daqui a pouquinho fizeram parte da novela, que foi um sucesso. Com uma calça larga, chapéu na cabeça, né? E mexendo com boi e cavalo. Estava se sentindo na sua fazenda. O que eu achava interessante, quando eu falava dialeto, os artistas lá, os atores, perguntavam, né? Eu, quando a Ana Paula chegou lá, que eu fiquei mais tempo lá aqui em Minas, né? Eu pedi para tirar foto com ela, falei um dialeto, ela entendeu, ficou sorrindo. Aí eu permesso tirar a foto, né? Tirei foto abraçada com ela, né? Tenho lá, Não chame nenhum italiano de carcamano, né? Eu vou te explicar por quê. Carcamano quer dizer, lamentavelmente, é uma forma pejorativa. Por quê? Carcamano vem dizer calcare con le mani, ou seja, roubar com as mãos.
Então a pessoa com a balança roubava o cliente com as mãos. Olha lá, essa é bem mais pesada. Olha só. Não, ele carca, mano. Carca, mano. Isso é com peso mais carca, mano. Ou seja, exatamente, calcar, roubar com a mão, exatamente para poder se beneficiar do valor econômico. Isso. Onde eu em casa, confesso aqui que eu faço a minha macarronadazinha, o meu alho e óleo, exatamente com um temperozinho de alho, cebola e o azeitezinho. Aí depois, na delícia. E fechamos então essa nossa matéria aqui na cidade de Porto Real, qual nós agradecemos essa grande oportunidade de ter a colônia italiana no quadro Radici, Raízes, e fazendo com que vocês possam realmente visitar esse município, conhecer a Casa do Imigrante, conhecer o Horto Municipal, conhecer tantos outros redutos, como a escola também, a sede da associação, enfim, tudo isso está sendo mostrado. Mas o mais importante é que vocês conheçam fisicamente, pessoalmente, e venham realmente constatar tudo isso que está sendo mostrado. Arrivederci, ci vediamo più presto. Chi lo sa, prossimo anno o questo anno ancora non ci credo. Próximo ano. Quinta dell'Arte, Mansão Firenze. A maior empresa em decoração com arte clássica, especializada em escultura em mármore, bronze e ferro fundido, além de vasos e chafarizes. Decore sua residência, jardim, fazenda, hotel e valorize seu negócio. Agende uma visita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e sábados, das 9 às 16 horas. E conheça uma pequena Itália localizada no alto da Boa Vista, cercada por um espaço acolhedor, e sinta-se nos jardins de Firenze. Showroom Alto da Boa Vista, 146, Rio de Janeiro. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta Neste quadro, Passeggiata Italiana, você vai conhecer através destas imagens que a RAI disponibilizou em parceria com este programa a cultura de diversas regiões da Itália com o objetivo de divulgar imagens fascinantes, pouquíssimas divulgadas. Allora, desfrute destas imagens e conheça essa riqueza cultural. A Lunigiana está delimitada pelo Apennino tosco-emiliano pelo norte, os Alpes apuanos ao leste, o litoral Ligure pelo oeste e o mar ao sul. No meio, o Vale do Rio Magra. Uma área de planície belíssima e estratégica. Os romanos a tinham colonizado com a Rota Aurélia e uma cidade que a cuidava, Lune. Na Idade Média, a desaparecida cidade lhe resta o nome ao território que controlava, a Lunigiana, justamente dividida hoje entre duas províncias, La Spezia e Massa Carrara. Mas o novo centro urbano na Idade Média se torna outro, Sarzana. Lourenço o Magnífico, que estava fortificando os limites do Estado florentino, decidiu que a cidade era uma avançada ideal. Não foi o primeiro em percebê-lo. Também a República de Gênova e inclusive o Duque de Milão tinham percebido isso fazia tempo. O único sistema era tomar Sarzana pela força. Lourenço conduziu pessoalmente as operações e, finalmente, Sarzana se tornou florentina. Para fortificar Sarzana, o Magnífico gastou o necessário. O sistema defensivo estava baseado nesta fortaleza, apoiada sobre os muros da cidade e construída como um sistema de caixas chinesas em torno deste torreão. Último refúgio se os inimigos quisessem ingressar na cidade. A penetrare in città. A cidadela de Sarzana pode hospedar pelo menos 1000 soldados e responde à defesa dos golpes das novas bombardas.
A fortificação urbana está no centro de uma densa rede defensiva composta por 160 unidades, entre castelos, fortalezas e torres de vigia. A estrutura mais importante é também a mais próxima, apoiada a um tiro de pedra sobre uma pequena altura, que é uma obra de arte da arquitetura militar toscana do 400. É a fortificação de Sarzanello, programada para ser inexpugnável. Uma estrutura extraordinariamente inovadora do ponto de vista tecnológico. Hoje existem os aviões fantasmas, os aviões invisíveis para enganar os radares inimigos. Aqui se pode dizer que, pela primeira vez, se utiliza uma técnica pensada justamente para enganar a arma letal do Renascimento, a artilharia que se baseia no emprego da mais elementar figura geométrica, o triângulo. Nesse triângulo, cada lado tem 60 metros. Se une nas pontas com um torreão circular por dois motivos. Primeiro, quanto menos lados existirem, melhor se defenderão. Segundo, quanto mais agudos forem os ângulos, menor é o impacto das balas dos canhões sobre a muralha. Os taludes são mais altos e mais maciços com relação às partes superiores, para se defender do impacto dos projéteis. O apartamento do capitão tem forno e água quase corrente. A escada de caracol desemboca no ponto de vigia mais alto, tudo em torno das bocas onde se apoiam as armas de fogo. Para reforçar o lado mais vulnerável, se acrescenta um revelim, de planta triangular, enganchado no corpo da fortaleza por uma ponte, uma passagem obrigada, onde o intruso se torna num branco graças à janelinha do nível superior. Mas quando está pronto, Lourenço Magnífico morre em 1492. Quando Carlos XIII vai da França para a Itália à caça de terras e riquezas, o filho do Lourenço Magnífico lhe cede fortificações e cidades sem derramamento de sangue para tê-los longe de Florença. Carlos, falto de dinheiro, revende o pacote ao Banco Genovês de São Giorgio, o qual o cede, por sua vez, à República de Gênova. E é por isso que a cidade com a parte ocidental de La Lunigiana está hoje na província de La Spezia, um pedaço da Toscana acabado no exterior, onde os florentinos, donos por alguns anos, têm conseguido deixar uma marca duradoura. Turismo da Fé, uma agência especializada no turismo religioso. O objetivo da Turismo da Fé é proporcionar a melhor experiência de fé aos seus clientes. Oferecem roteiros exclusivos e personalizados. Atualmente atuam nos roteiros religiosos Mosteiro da Sagrada Face, Santuário Nacional de Aparecida, Frei Galvão, Canção Nova. Desde o planejamento da sua viagem até o acompanhamento nos passeios, sempre com muita confiança, qualidade, respeito e todo cuidado com seus clientes. A Turismo da Fé trabalha com os melhores hotéis da região, com guias especializados sobre o cadastro, melhores opções de transporte, ônibus, vans executivos, com ingressos dos principais atrativos, canal de atendimento exclusivo e muito mais. Turismo da Fé estará à sua disposição para novos roteiros e projetos de turismo. Roteiros para corações peregrinos. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta... Le sue magiche fatine, le Wings, hanno conquistato i cuori delle bambine di tutto il mondo. Eppure Iginio Straffi, con la sua Rainbow Spa, è partito proprio da qui, da questa casa, a Recanati, in provincia di Macerata, nelle Marche, 12 anni fa. Un'avventura che gli ha consentito prima di mettersi a fare concorrenza alla Disney sul mercato americano ed oggi di sbarcare in forze sul mercato giapponese. Miracolo italiano o tenacia dei marchigiani? Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà, uno sguardo e vinceremo insieme, se tu lo vuoi tu lo sarai, una di noi. Oggi le Wings sono presenti in 130 paesi nel mondo, in 130 TV nel mondo e ovviamente citiamo l'Europa, che è il paese su cui siamo sicuramente più forti, ma anche l'America, quindi gli Stati Uniti, e le Wings, ricordiamo, è il primo cartone animato italiano che è riuscito a sbarcare in America.
il Sud America e tra poco anche in Asia e quindi in Giappone. Per Bloom abbiamo deciso, Aisha, non so, secondo voi questo foulard che ho messo dietro la rende poco riconoscibile, magari meglio lasciare i capelli sciolti? Sì, è poco riconoscibile il personaggio. La componente essenziale sta nella loro forza a livello di costruzione di personalità. Ognuna di loro è stata studiata da me nel dettaglio per creare degli stereotipi, chiamiamoli così, ma comunque molto ben definiti, della ragazzina più romantica, più timida ma più riflessiva e più altruista, quella più decisa che è un po' sempre quella che prende le situazioni di petto, che guida anche le altre ma che poi prende anche delle cantonate. Ogni giorno riceviamo quasi 1 migliaio di email da tutte le parti del mondo e in tutte le lingue e cerchiamo di rispondere un po' a tutti tranne nelle lingue un po' più sconosciute che sono il giapponese, l'arabo. Ho detto, ma è vero che non abbiamo i finanziamenti statali per la televisione, i cartoni, è vero che non abbiamo finanziamenti per le attrezzature come hanno in Francia e in altri paesi, però forse se si azzeccano i prodotti si può fare anche cinema d'animazione o televisione in Italia e da lì è nata la Rainbow con l'idea da subito di produrre contenuti nostri, quindi di avere i diritti e di andare a commercializzarli, che è un'altra delle cose che gli italiani non fanno di solito, si affidano a grandi distributori. Noi fin dagli inizi, dal 95, siamo andati in giro per le fiere con gli stand o viaggi alla ricerca appunto di compratori per i nostri prodotti. Prima ancora della nascita abbiamo lavorato tantissimo, direi anni interi, non solo sullo studio dei personaggi, per far sì che i personaggi veramente rispondessero alle ragazzine di oggi e alle loro esigenze, ma anche per studiare un piano di marketing e di licensing a priori che fosse pronto con una serie di prodotti in lancio già al momento del lancio della serie TV. Once more, the enemy is mysteriously bonded to me and my past. Why? En 1, 2, 3, 4. Blijf zo doorgaan, erg goed. Ja, zo moet het hoor. Waouh, quelle belle journée à Alfea. Tout le monde se prépare pour la fête, c'est merveilleux, n'est-ce pas, Kiko? ¿Queréis ver algo aterrador? In Giappone deve ancora andare in onda, ma in Corea invece è iniziato da circa 2 mesi e sta avendo indici d'ascolto molto alti. Abbiamo già 15 produttori che stanno preparando borsette, abbigliamento e quant'altro, gadget vari a marchio Wings Club e che arriveranno sul mercato proprio per questo Natale. L'indotto ha già superato il 1,5 miliardi di euro ed è derivato da una serie di aziende che producono appunto a marchio Wings Club o Monster Allergy o Tommy Oscar, che sono i nostri marchi principali, chiaramente destinato ad aumentare nei prossimi anni e ora con l'uscita del film. Hanno incantato gli spettatori di tutto il mondo. Le loro storie hanno catturato milioni di lettori e ora sono qui. Questo film è un viaggio della protagonista Bloom alla ricerca delle proprie origini e dei propri genitori, accompagnata dalle amiche e dagli amici appunto della serie TV. Quindi è una storia universale. Lei parte da molto vicino alla camera e si allontana, cominciando a far vedere il suo vestito che è fatto completamente di luce e di veli. Per noi significa aprire una nuova divisione, tra l'altro abbiamo aperto uno degli studi più grandi d'Europa qui a Roma, appunto la Rainbow CGI, un vero progetto che oltre al film delle Wings avrà un seguito con altri lungometraggi. E per noi chiaramente è una nuova divisione perché non avevamo prima il ciclo del box office e dei DVD, ma insomma i DVD della serie TV valgono molto meno del theatrical e dopo di questo chiaramente anche un aumento delle licenze già a marchio Wings. Siamo nel
discorso di una quotazione non posso parlare molto di numeri, posso solo dirle che la nostra realtà è già da diversi anni che raddoppia il fatturato e i profitti, quindi il trend sta continuando. Noi abbiamo ritorni economici da tanti paesi con lo stesso prodotto e lo stesso abbiamo tantissime aziende che stanno producendo e continuano a comprare licenze a marchio dei nostri personaggi. Non solo Winx, tutti i nostri cartoni fin dall'inizio hanno già uno sviluppo, una potenzialità di penetrazione anche all'estero. Facciamo cartoni che possano essere internazionali, questo senz'altro. Da Tommy Oscar, che è stato il primo nostro successo, fino al prossimo successo che sarà Antic, tutti i nostri cartoni vengono sempre prevenduti, prima ancora della definizione della produzione, in Italia e all'estero, perlomeno in Europa, ma non solo. Stiamo ora decentralizzando alcune attività come il cinema, lo facciamo a Roma e alcune funzioni distributive le abbiamo delocalizzate nel nostro ufficio di Amsterdam, abbiamo Rainbow Distribution in Olanda e poi abbiamo costituito recentemente anche Rainbow Media per lo sviluppo di software e di giochi online a Singapore, dove c'è un grosso know-how di ingegneri del settore videogiochi e chiaramente il cuore resta a Loreto, ma delocalizziamo per favorire questa crescita e il sottoscritto continua a vivere con la valigia. Lasciatemi cantare. Tá aí a tradução de hoje, é com ele, Vasco Rossi. Siamo soli, estamos sozinhos. Eu não posso acreditar. Você está nervosa e não sabe por quê. E não é fácil fazer amor e não pensa em mim. E o que você quer responder? Que estamos aqui. Não me ouve. E falamos frequentemente, sim, mas é assim. Estamos sozinhos. E você não pode reclamar. Estamos aqui e estamos vivos. E qualquer coisa pode acontecer agora, aqui. Estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Para viver comigo. Você está certa. Você está certa, não é fácil. Nunca foi para mim. Eu que acreditava mais em você, que era possível. E pare de chorar. Você não pode responder. Eu estou aqui. Eu não me escuto. E qualquer coisa pode acontecer. Agora, aqui. Estamos vivos.
Estamos vivos. Estamos vivos. Para viver comigo. Está certa, você está certa. Não é fácil, nunca foi para mim. Eu que acreditava que você era possível. Pare de chorar. Estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Estamos sozinhos. E tá aí, estamos sozinhos para fazer o quê? Exatamente isso, né? O que você pensou, o que a música retrata. Então chegamos ao fim de mais um programa com essa tradução de Vasco Rossi. Uma linda música, Siamo Soli. Estamos sozinhos. Mas na verdade não estamos, né? Eu estou aqui com você aí, estamos juntos, traduzindo essa música que com toda certeza me agradou e espero que tenha agradado a você. Então até o próximo programa com mais uma tradução. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa Itália Nossa com Carlos Mazzello. Espero que vocês tenham muito mesmo gostado, como eu faço com tanto carinho, com tanto amor, esse programa dedicado a você há 33 anos. Então nós estamos entrando já no 34º ano da Itália Nossa, que no fim de 2023 estaremos completando 34 anos de projeto Itália Nossa. Então basta você realmente participar, seja na revista, seja no site, seja nos eventos, enfim, no programa também está aberto para você. Então conto com vocês, até o próximo programa.